Olá, meu nome é Ana Lúcia Guilmo Manteca, sou aluna do 6º semestre do Polo de Jaú no curso de Gestão Empresarial. Esse vídeo é a apresentação do trabalho de graduação e a área escolhida para o estudo foi a gestão de recursos na manutenção preventiva de frotas do transporte de passageiros. O tema abordado nesse estudo é fundamental para o desenvolvimento de um novo conceito e para a mudança da cultura empresarial que tem norteado por anos as empresas responsáveis pelo transporte de passageiros. As pesquisas junto aos órgãos competentes em veículos da mídia revelam, infelizmente, que grande parte dos acidentes envolvendo esse tipo de veículo é causado por falhas mecânicas, por falta de manutenção preventiva ou manutenção corretiva realizada de forma parcial ou incorreta. O objetivo geral é trazer um questionamento aos responsáveis pelas empresas de ônibus, mas também ser um instrumento motivador para que haja interesse maior no controle das atividades que envolvem este tipo de manutenção, na implantação de novas tecnologias que garantam a sustentabilidade do investimento e também a satisfação dos usuários. Considerando os dois principais obstáculos, que são a fiscalização por parte dos órgãos competentes, que não conseguem cobrir todo o contingente de veículos circulantes, e que não há no país políticas públicas de verdadeiro incentivo à renovação de frota, esse artigo tem por objetivo específico formar no conceito da sociedade a consciência do acompanhamento e cobrança dos requisitos destacados na lei para este tipo de transporte. E mais, apresentar dados destacados por meio de levantamentos e pesquisas junto a empresas, colaboradores do ramo e usuários, material publicado na mídia, números que devem direcionar este questionamento, principalmente sugerir ações de mudança não só nos conceitos empresariais, mas também no comportamento dos usuários finais. Qual o real custo da manutenção preventiva? Existe algum benefício visível nesse tipo de investimento? Quais os valores pagos anualmente por socorros emergenciais a veículos em trânsito? E quais os custos com o transbordo de pessoas de um veículo para outro? Adiciona-se aqui o custo de deslocamento e das horas do motorista reserva? É também contabilizado o prejuízo da imagem da empresa? Quais os valores pagos anualmente com despesas administrativas e judiciais em função do descumprimento integral ou parcial de contratos por conta da quebra de veículos em operação? Será que os administradores têm real conhecimento dos números que compõem esses registros? Será que esses registros acontecem nas empresas? Têm interesse esses empresários e administradores em conhecer esses números? As respostas para esse questionamento é que norteiam esse trabalho. Através de dados levantados na própria operação, é possível apresentar propostas capazes de alavancar uma mudança no modus operandi, justificada por resultados a médio e longo prazo. Tornar conhecidos valores referentes aos custos de manutenção, dando enfoque maior ao que se pode evitar quando acontece a inversão da cultura, da manutenção corretiva para a manutenção preventiva. Tende a provocar mudanças culturais e operacionais nas atividades desenvolvidas por profissionais que operam na gestão, seja ela estratégica, tática ou operacional. A análise que baseia esse estudo foi realizada por gestores de frotas de duas empresas que atuam nas regiões de Jaú, São Manuel, Promissão e Dois Córregos, com o transporte de rurais e de estudantes que moram na zona rural. Esses gestores contaram também com a colaboração de gestores de pós-vendas de uma concessionária da região. Por critério de confidencialidade e por competitividade, os documentos que registraram a pesquisa não podem ser apresentados por opção das empresas. Contudo, os índices podem ser revelados e são bastante concludentes. Veículos com mais de 100 mil quilômetros que deixaram de fazer as manutenções preventivas na concessionária em um período de 18 meses, apresentaram um custo 25% maior que os veículos que permaneceram passando por todas as revisões previstas. O número de parada dos veículos que deixaram de fazer a manutenção preventiva é 10% maior, mesmo contando com as paradas para revisões conforme os critérios da montadora.
base nesses dados que se pretende comprovar a necessidade de alterar procedimentos a fim de garantir e justificar os investimentos a serem ajustados em treinamentos e manutenção dos veículos e dos ferramentais. Elencar os principais indicadores que comprovam que ocorre em demasia a manutenção corretiva e comprovar que a mesma traz prejuízos consideráveis, em primeiro lugar aos usuários, clientes, mas também ao fluxo de caixa da empresa, pois o que poderia ser programado e reduzido em função da prevenção é realizado sem provisionamento e pode vir a causar a indisponibilidade de verba necessária a outros investimentos naquele momento, ou até desequilíbrio nas contas da empresa. Alterar processos, adequar investimento em estoque de itens de manutenção, programar manutenções periódicas, treinar os profissionais envolvidos em toda a operação, selecionar e conscientizar os fornecedores de bens e serviços sobre os conceitos adotados, ajustar os ferramentais disponíveis para que as manutenções sejam realizadas conforme a necessidade ou buscar parceiros com condições de atendimento confiável são algumas ações necessárias para a mudança do conceito. Para que essa iniciativa tenha sucesso, há necessidade de comprovação de que a manutenção preventiva é menos onerosa ao empresário a médio e longo prazo e garante maior segurança aos usuários. Tornar uma atividade rotineira uma referência em sustentabilidade e segurança requer uma mudança de rota. E para mudar a rota é preciso saber onde se está, onde se quer chegar e como se quer chegar. No momento em que vivemos, a preocupação com o meio ambiente, as crises econômicas, as medidas para conter o aquecimento global, principalmente quanto à emissão de poluentes, iniciativas para reduzir o lixo produzido pelas manutenções com a disponibilidade de conjuntos remanufaturados, entre outras atitudes. Esse estudo deseja ser mais uma opção para a criação de um plano de mudança de rumo que torne possível a manutenção preventiva com planejamento, buscando, novamente, não ampliar os custos e muito menos onerar a operação. Sabemos que o conhecimento é a base, a chave para o sucesso de todas as mudanças propostas aqui. A etapa inicial do estudo se dá pelo autoconhecimento da empresa, através do levantamento de dados sobre as manutenções realizadas em determinado período para comparativo em determinado número de veículos da frota. A seguir, busca-se o conhecimento externo. É essencial buscar o apoio em material publicado em jornais, revistas, mídias especializadas, para amparar a pesquisa e ampliar os horizontes de conhecimento, principalmente buscar parcerias e apoio em órgãos e instituições que trabalham na pesquisa e formação de profissionais envolvidos em cada etapa dos processos da organização. Não se pode perder o foco, a estruturação conceitual do trabalho. É promover a manutenção preventiva, com sustentabilidade e sem onerar a operação. Por isso, é preciso esquecer os grandes investimentos. Para se obter conhecimento, é necessária disciplina e incentivo. Parcerias com órgãos como SENAC, SENAI, SEBRAE e até com fornecedores podem ser muito interessantes nesse momento. Por esse trabalho tratar de um estudo de caso, a sugestão para a metodologia deve ser a pesquisa descritiva, pois busca descrever como se dá a manutenção da frota da empresa em questão. Através da análise de dados, busca a descritiva do objeto de estudo e, portanto, não tem a interferência do pesquisador. O processo é estruturado em dados coletados, investe-se na coleta de dados qualitativos, mas também quantitativos, levantamento de ficha de segmentos dos veículos escalados para a pesquisa, acompanhamento comparativo, pesquisas realizadas com colaboradores e usuários de forma periódica, pois assim podem ser continuadas, a fim de sempre manter atualizados os procedimentos. Além do que, pesquisas bem realizadas, com planos de ação colocados em prática de forma a responder às necessidades apresentadas, transmitem ao cliente e ao colaborador a preocupação que o fornecedor tem em atendê-lo, superando suas expectativas, favorecendo a fidelização e o comprometimento. Finalizo pontuando que a cultura organizacional tem raízes profundas.
Ela não é só o reflexo dos fundadores, mas traz toda uma história edificada sobre a vivência, experiências compartilhadas. E por isso esse trabalho almeja algo que não é impossível, mas extremamente difícil. É preciso alterar a construção do barco sem deixar de navegar. São conceitos humanos e crenças que se traduzem em ações e reações que devem ser ajustados. Os gestores devem criar um clima propício para as mudanças. Por isso, esse trabalho deve ter por resultado inspirar a criação de uma ferramenta útil na orientação dos trabalhos de pesquisa e levantamento de dados, para que se promovam as mudanças sem traumas, sabendo-se que os comportamentos podem ser modificados somente até certo ponto, com o ajuste de sistemas e estruturas operacionais. Mas que outras ações também serão necessárias, de acordo com as características de possibilidade de cada empresa, a fim de motivar os envolvidos no verdadeiro esforço da mudança.